Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado você que está ouvindo o Evancast. Nesta manhã, tenho certeza que você vai gostar muito. Nós vamos entrevistar algumas pessoas que têm um ministério que serve a Jesus Cristo de uma maneira bem peculiar. Você vai ficar muito interessado. Hoje nós estamos aqui com a Melanie e com a Elisa e eles vão falar sobre uma coisa importante que eu acho que está faltando muito no nosso país, uma cultura diferenciada. Nós vamos falar hoje sobre o balé, uma arte usada para promover o reino de Deus. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui no Evancast, vocês são muito bem-vindos e obrigado por aceitar o nosso convite. Convidar. É um prazer fazer aqui. É uma honra. Eles estiveram aqui na nossa escola, fizeram a apresentação e eu pude presenciar a expressão facial dos alunos quando as bailarinas faziam os movimentos, eu via aquelas aberturas, o pessoal assim, As crianças vibraram. vibravam, assim, como muito quem diz, bacana. é muito bacana, assim, ela tem uma postura diferenciada, né? Não é como nós corcundos, não, já entra em, como dizer assim, já entra em campo com diferenciado. E a gente viu a importância disso porque gera comentários, assim. Como é que isso aconteceu? Qual a ideia como é que começou essa história? Vamos usar o balé na promoção do evangelho. Essa é a história bem legal. Sabe, no inglês tem essa frase de once upon a time. Como chama? Era uma vez. É, uma vez. Então vamos como assim? Muitos anos Era uma atrás. vez. Uma Uma bailarina. no África como, 1986. 1986. É isso, obrigada, Elisa. Começava a Magnificat dos Estados Unidos. Tinha, ou tem realmente, uma mulher, o nome dela é Kathy Thibodeau, ela foi a bailarina formada, ela já entrou em uma competição internacional e já ganhou um Segundo lugar, segundo lugar, uma medalha prata. Esse realmente é grande honra. A Copa do Mundo do Balé, né? Sim, é algo grande. Ela tinha essa formação profissional, mas ela também tem esse relacionamento com Deus. E Deus que usa esse dom, o que ela tem, habilidades, o que ela já investe muito tempo. Por glória dela. E colocava esse peso no coração dela para falar, usa o que eu já te dá para o meu reino. Usa esse talento que você já investe muito tempo. Você foi treinado, mas agora faz isso por reino de Deus. Então, esse é o que ela e o marido dela já fez. Então, casal incrível. Quem realmente já sacrifica muito por servir Deus entre balé. É muito diferente mesmo. As pessoas sempre pensam baleias. É coisa muito exclusivo. Mas o reino de Deus é inclusivo. Deus quer incluir pessoas. Então, tem esses dois lados, o que o mundo dá para te qualificar, e Deus, como Deus nos qualificar. E Kathy já tinha essa visão para abrir a primeira companhia profissional de dança cristã. E esse como o Ballet Magnificat já começou, todos esses anos atrás. E até agora ela está servindo Deus nesse jeito. Então, é uma coisa interessante, assim, tipo, a primeira ideia assim, que surge é assim, servir a Deus com os seus próprios talentos que você já tem. Então, às vezes, a gente realmente fica naquela ideia. E até, eu tinha um amigo, um camarada, um dia, conversando com ele, eu falei assim, olha, você se prepara tanto para viver e acaba não vivendo, não, mas eu vou fazer esse curso, depois daquilo, para um dia ter em condições de servir a Deus, ou coisa parecida, parece que a ideia é um pouco diferente. Olha, você já tem os talentos, já desenvolveu e começa com o que você tem. Esse como já começar com Kathy, por causa ela foi formada. Entendi. Ela já fez todo esse treinamento. Sabe as bailarinas? Eu sempre chamo elas bailarinas de marshmallow. Por causa elas é pequenininho, eles é tão doce. Normalmente eles usam roupas rosa, então parece um marshmallow. Essa foi Kathy, ela já viveu isso. Ela tem, eu não lembro agora quantas irmãs. Todos, o mãe dela já colocou a família inteira do balé. Só ela.
Mas ela já tinha alguma coisa para dentro dela quem quer dança. Então, ela já desenvolveu essa habilidade por causa da vontade dela. Esse é algumas vezes o que Deus faz com a gente. Olha, eu já te criar de um jeito e agora usa isso para me servir. Então, esse é o que Kathy já fez no lado bem prático. Então, elas sim, já começaram com uma companhia profissional, mas elas não paravam lá. Elas já desenvolveram programa mais, já incluiu o que nós chamamos de programa de treinamento. O que é isso? Pessoas que têm coração por dança, foi formado, mas não sabe como usa isso por servir Deus. Então, tem esse capacitação. Obrigada, meu português está me falhando. Por dentro isso. Então, ela já fez isso. E depois isso para perceber, espera, o que aconteceu com as pessoas que não estão formado ainda? Já começou a escola. Então, elas têm a escola de dança lá dos Estados Unidos, elas também têm o programa de treinamento e têm a companhia profissional. Então, bem legal como elas já desenvolver esse chamado que Deus já dá. Por ajuda pessoas a alcançar o que Deus já chama elas para fazer. E muito legal, assim. E como é que acontece isso na prática, no sentido assim, eu vou tentar pular uma parte, mas depois a gente acaba voltando assim. Como é que é para vocês assim? Olha, nós vamos apresentar o balé. Deixa eu dar um exemplo. Assim, quando a gente vai, por exemplo, vou pregar o evangelho. Aqui no Brasil acontecia assim, mas o normal é o seguinte: alguém chega lá e começa a falar, pega a Bíblia na mão e começa a pregar. Agora, com o balé é diferente, assim, é uma coisa totalmente diferente. Como é que vocês passam isso, assim? Porque tem que ter uma técnica muito, muito mais apurada do que simplesmente falar. Esse é algo que é tão única como a companhia de balé clássica, que nós Quem não faz Largo de Cisnes, nós não faz Gisele, nós não faz esses balés no repertório normal. Essa é interessante. Então, o que nós fazemos? Nós usamos temas bíblicos. Por exemplo, Elisa, você quer falar um pouquinho mais sobre algumas apresentações que nós já fiz? Tem duas formas, né? A gente pode pegar uma história bíblica e transformar ela no balé, então, como se fosse a pregação. A pessoa, ao invés de ouvir uma pregação, ela vai ver, ela vai assistir, ela vai conhecer aquela história bíblica através da dança. A gente vai literalmente atuar naquela história bíblica, né? Ou a gente pode pegar a história de alguém que se converteu a Cristo, né? Então, essas duas partes da produção é muito legal, porque a gente pode se relacionar com a história, pegar, tipo, nossa, a história da Elisa. Como que é uma bailarina que se converteu? Como que é uma bailarina, né? Tem Face to Face, que é um balé muito legal, que é a história de duas bailarinas. Aí a gente mostra o lado da bailarina que segue Jesus e o lado da bailarina que não segue. No final, elas se encontram com as duas, né? Com Cristo, uma influenciando a outra. E não é uma história bíblica, mas é uma história real. E outra de edificação de edificação que você pode, tipo, meu Deus, eu tinha esse problema na minha vida também. Eu passo por isso, meu Deus, eu tô vendo na minha frente. E também a história bíblica mesmo, por exemplo, a mulher adúltera, né? A gente reproduzir com o som, com a vestimenta, a história dessa mulher. E como que seria a expressão de um bailarino atirando pedra numa mulher? Como que seria Jesus dançando com aquela mulher, né? Como que ele olharia para ela? Então, essa Nossa, é tem muito toda uma legal. questão do adaptar as histórias para dança e do transmitir, assim. É muito legal. Né, não entendo muito, assim, mas é emocionante, né? Tanto pela música quanto pelos movimentos, assim. Realmente mexe com a gente num nível diferente da coisa, assim. Caramba, que bacana. Porque além eu acho que junta nisso que vocês fazem algumas. É assim, ó, nós estamos numa época que estamos vivendo no mundo que as coisas vêm prontas, em tudo pronto.
Então, por exemplo, as crianças têm dificuldade para fazer eles lerem pelo menos uma coisa, porque quando você lê, você cria uma imagem na tua cabeça, assim, um imaginário. E quando você vê um balé assim, você vai ter que, vamos dizer assim, você vai ter que usar a massa cinzenta, não é uma coisa que vem pronta também. Você vai analisar e começar a pegar os detalhes, assim. E eu vejo que muitas coisas tem que. Não é só pessoal, a dança em si, mas o figurino tem que bater, o enredo, ou aquele. Como é que eu vou dizer assim, o script da coisa, o roteiro tem que bater, o som. E aí vem a pergunta assim: como formar essas pessoas, como é que arrumar essas pessoas, o camarada ou as pessoas para criar tudo isso? O Também figurino existe uma e estrutura, tal. assim, né? Olha, É, muita oração muito primeiro. de fé. Fácil de ver. Eu posso contar um pouquinho do processo criativo e a Títia conta do prático. Eu gosto do processo criativo de realmente a gente fazer com Jesus, né? Da gente parar, pensar, ler, entender os sentimentos daquela história ou o que a gente quer transmitir. E ir para o lugar de oração mesmo, né? Da gente fazer o roteiro com Deus, porque quando a gente faz na nossa força é mais cansativo. Tudo é mais cansativo, né? E aí vem a parte técnica, que aí ela entende muito melhor. Que Sempre precisa primeiro começar com uma visão clara. O que eu quero fazer com esse balé, com essa coreografia, com essa apresentação? O que eu quero alcançar? O que é a mensagem, o que eu quero trazer? Primeiro ponto, tenha visão clara. Se você tem essa visão bagunçada, não vai dar certo. Um objetivo específico Isso. daquela. Por exemplo, tem um balé muito clássico, chama Freedom, ou Liberdade. É baseado em Segunda Segundo Crônicas 20, Chronicles. Obrigada por do, tradução. do rei Josafá. É Da como história do rei Deus fala por me Josafá. ajuda. Oi, oi, oi. Envia equipe de labor para frente exército. E esse foi o objetivo desse balé. Deus usa como nós viver, nosso labor, por dar glória nele. E ele vai vencer para nós entre nós habilidade por ser humilde. Desculpa, Elisa, me ajuda. Like to humble ourselves before him and he will give us the victory. De nos humilhar diante dele e aí ele nos dá a vitória. Entendo. Mas esse balé começar com essa imagem de exército mesmo. Então, ele tem essa força para dentro e movimento. É como você construir os passos. E esse balé é um pouquinho mais interessante, porque não tem palavras, não tem líricos na música. É só Então, instrumental. é realmente instrumental, é técnica balé, mas você entende exatamente como é música. Sempre tudo é baseado em música. Obrigada a Deus por dar para nós música, não é? Ajuda muito. E como você construir esse sentimento de exército entrando e Deus perder. Não só entrar esse ambiente com uma coração de preciso vencer, preciso conquistar, mas envia as pessoas que conhecer como ser humilde, como louvar a Deus, como dar glória nele entre a música, entre nossos corações quebrados para frente ele, e ele vai trabalhar entre o que precisa ser feito. Então, esse é balé muito técnica, muito clássico, mas você percebe o poder que Deus pode ter entre nossa atitude de coração e de nosso labor. Então, esse tipo de montagem de usa músicas especificamente, qual tipo de movimento quer ver, escolha músicas que realmente encaixa bem com a mensagem. Outras vezes não se usa labor. Com líricos, quem está muito fácil para entender, então esse ajuda mais ainda. Entendi. Ô, Joel, será que a gente consegue mostrar aquele videozinho que nós tínhamos pegado lá? Vamos ver. E aí vocês explicam para nós conforme vai passando esse vídeo. Então, esse é as bailarinas nos Estados Unidos. As studios e a estrutura que eles têm lá.
Esse é balé o que Elisa já referenciou face a face ou face to face. Uma bailarina, né, profissional na competição. Essa foi a fundadora? Ela não muda até agora. Ela continua incrível. Entendi. Desde 86, né? Uhum, ela já começou Quase com 40 ela. anos. Ela, É dela. há pouco tempo atrás. É. Quase 60 anos. Ela continua. Aham. Agora ela não dança mais, mas ela já dança por muito tempo. É incrível como Deus já também é. sustenta o corpo. Há pouco tempo atrás. Esse é studio lá, é programa de treinamento lá dos Estados Unidos. Nós fazer aula técnica cada dia, nós fazer devocionais cada dia. Entendi. Um vez. Técnicas de entendi. Isso. Devocional. Tem grupo de homens. A nos aprender muitas coreografias e coisas assim. E 2017 já começou aqui do Curitiba. 2017. Magnificat Brasil. Será que está disposto a fazer o que for necessário para tornar seu sonho real? Os princípios, né? Isso aí no Brasil? Essa parte? Esse aqui é do Estados Unidos, ambiente dos Estados Unidos. Estados Unidos, ok. A estrutura que eles têm lá. Muito bacana o lugar. São muito grandes, né? A estrutura Muito de de atuação. Olhando assim pro Brasil, assim, a gente acabou se tornando muito limitados em muitas coisas. Por exemplo, o esporte, é 2 ou 3, é futebol e mais alguma coisa. Então parece que a gente fica assim muito coisas assim. Se fosse perguntar para vocês, qual a maior resistência ou dificuldade que vocês enfrentam, assim, porque a gente viu bastante pessoas lá envolvidas no projeto e tal. O balé por si só no Brasil já é aquela coisa. Cristão, então, fica mais difícil. Como é que vocês trabalham isso? Tipo, qual a maior dificuldade que vocês enfrentam nesse sentido? Assim? Eu acho algumas coisas que nós já enfrentar é esse pensamento de balé é muito exclusivo. É só por algumas quem tem condições financeiras, algumas quem tem esse tipo de exclusividade de balé. Esse é um lado o que nós já enfrentar de não, Deus já colocar essa vontade por expressar o que ele já colocar para dentro de você como seu corpo. Em balé é um jeito por fazer isso. É por fazer essa acessibilidade para as pessoas. Entre nossa escola, por causa a escola está aberta. Até as bailarinas de 3 aninhos, bem fofinhas, até as adultas. A escola está aberta. Por tentar dar essa acessibilidade por balé, por mais pessoas que desejam participar. Obviamente, o programa de treinamento é um pouquinho diferente. Mas nossa escola é muito acessível nesse sentido. Outras coisas é mais também essa coisa de no primeiro ano nós tinha um homem na nossa equipe de programa de treinamento. E esse foi difícil por causa de algumas igrejas não gostam homens dança. É por senta como ele dança e fala não, ele tá certo, ele é o homem de Deus.
A nós vê isso biblicamente, como o rei Davi já dança para frente de Deus, esse é bíblico. E como ela já abre portas, mas foi entre conversas com muito respeito, muito amor, ela já abre as portas e vê a bênção por receber homens cristãos com coração, quem quer seguir Deus, mostrando dança lá na igreja. Esse foi algo que também nós já É uma enfrentamos. força tão grande É. quando a gente vê os homens de Deus se levantando para dançar com hombridade. É muito bonito mesmo. E claro, tem esses outros lados de estrutura, de Ah, sim, sim, imaginei. Eu ia perguntar isso. Financeiro também. Acredito que sim. Claro que, por exemplo, a gente viu a estrutura que os americanos têm lá, uma coisa assim. Mas aqui no Brasil toda a coisa fica difícil mesmo. O que eu vou te falar é Deus já abre as portas, já abençoa nós muito, nesse sentido. Nós temos agora estrutura maravilhosa. So, realmente é Ele foi maravilhosa. presenteado por Deus. A gente orou 3, 4 anos, né, para o lugar que Deus tinha para nós. O ano passado a gente teve uma jornada, assim, de procurar prédio que realmente comporte a dança. Porque tem a questão de altura, né? Altura, pé direito, como é que fala aquela carta de poder atuar naquela área? Ah, sim. Alvará? Alvará, isso. Aí acha o lugar, mas naquela região, então é muito difícil. Eu acho que nesse caso, os Estados Unidos de burocracia é tudo muito mais fácil. A gente tem uma jornada assim de fé, de falar, tipo, meu Deus, que batalha. Chega a ser espiritual também. Com certeza é. Tem muito impedimento, né? Com certeza é. Vocês lembram, assim, por exemplo, vocês fazem esse trabalho também. Onde se dão as apresentações que vocês fazem? É só nas igrejas? Tem algum outro lugar? Como é que é assim? Comentaram que viajam também. Realmente, onde nós tem espaço para dança, nós faz dança. É quando ninguém quer nos convidar, nós ir lá do praça e colocar chão e tapete de dança, nós dança na praça. Nós já fez isso agora. Sexta passada. 2 semanas atrás. 1 semana. Não me lembro já. Mas, realmente, nossa primeira missão não é por forma danças profissional. Tem muitos lugares excelentes quem faz isso. Aqui do Curitiba tem alguns lugares onde você pode ser bailarina formado profissionalmente. Realmente, não tem problema como treinamento que elas dão para as alunas. Mas esse não é o nosso único foco. Realmente é nosso outro foco. Segunda, terceiro, não é primeiro lugar. Primeiro lugar é o quê? Compartilhar a palavra de Deus, compartilhar o evangélico de Deus. A maior pessoa que quer escutar. Então, o que nós já fizemos, nós falamos, gente, horário de almoço, lá do praça, nos escolhe uma praça. Vamos ir lá, vamos orar com pessoas, vamos fazer pequena apresentação. Só por dar acessibilidade. É por causa, desculpa, sempre falei isso, balé é um veículo para nós. Ele não nossa missão. Entendi. Nós usa balé para abrir portas de acessibilidade para pessoas. É uma ferramenta missionária. Exatamente. Então, usa essa ferramenta, precisa ser excelente. Por quê? Nós não só quer, preciso ter cuidado como eu falo isso, mas é não só por adicionar alguma coisa no culto da igreja. Nós quer fazer isso? Claro, sim. Mas o chamado que Deus nos dá é muito maior que isso. Como nós vai alcançar e vencer no coração do mundo profissional se nós não apresentar produto excelente? Então, tem essa responsabilidade também. Sim. Mas nossa responsabilidade não é o que por ser a melhor bailarina do mundo. Nós usa a habilidade que Deus nos dá por compartilhar o evangélico com pessoas. Então, essa é a nossa missão. Nós usamos o que Deus nos dá para nossas mãos e vai. Então, balé é um veículo por fazer isso.
Então, nós dançamos no praças, nós dançamos em igrejas, nós dançamos nas Teatro. escolas, nos teatros, nós viajar, nós fazer conferências, algumas igrejas nos convidar por participar em conferências, o que elas estão fazendo, esses tipos de coisas. Então, realmente, nós vai dançar em qualquer lugar que Deus nos Entendi. chama para dançar. É nós bem vai legal também teatros, né? A gente tá nos teatros. Tem muitas pessoas que não vão numa igreja, que tem uma resistência, que tem, às vezes, tiveram traumas do passado ou tem um coração fechado. Aí você chama, vamos assistir um balé num teatro? Vamos. Aí chega lá, cheio da presença de Deus, e a pessoa entrega a vida para Jesus num teatro, num lugar totalmente inusitado. Isso é muito legal. Tem que, na pregação do evangelho, você tem que oportunizar de todas as formas. Fiz de tudo para ganhar alguns. É. Então, é sempre um desafio também. Mas algumas pessoas até que vieram aqui já expressaram sua opinião sobre isso. Eu não sei se vocês acabam concordando. Meio assim, ou na verdade o pensamento não é meu. O pessoal diz assim que nesse meio artístico, a pessoa fez uma seguinte retomada. Antigamente, os melhores, maiores artistas eram, vamos dizer assim, subsidiados ou contratados pela fé cristã. Você olha, por exemplo, os melhores pintores que existiam, os camaradas pintaram as igrejas, enfim, tudo mais, e tal, aquelas obras belíssimas. E que, hoje em dia, eles acabaram invertendo, e a arte começou a servir a um outro senhor, e não a Jesus. Como é que vocês veem isso? Vocês concordam com esse pensamento? Ou até que ponto isso é verdadeiro ou não? Assim? Como é que vocês veem essa situação da arte estar sendo usada para um outro aspecto? Assim? No geral, né? Eu vou falar em inglês, ajuda-me. Aham. Me ajuda, amiga. I think art and the art world is very much about the God of self. Eu acho que o mundo da arte é muito relacionado ao Deus do eu, do egoísmo, de mim mesmo. Like, I am the God of my art. Tipo, I eu serve sou o myself. Deus. Eu sou o Deus de mim mesma, eu sirvo a mim mesmo. How does that look? Let's take dancing, for example. There is an ideal that people chase, this sense of perfection. I have to be this way in order to succeed, and I serve that need in myself. Então, vamos usar a dança, por exemplo, né? Eu tenho esse objetivo de perfeição, de perfeccionismo, e eu começo a servir a esse ideal de que eu só vou conseguir alcançar buscando profundamente essa perfeição. You see this in the music industry. It's the God of self. Each artist is after success and fame through themselves. Então, você vê na música, né? Os artistas começam a idealizar essa fama, esse sucesso da glorificação do eu. It's exactly the opposite of what the Lord asks for. É o oposto que o Senhor nos pede, né? God is not the God of self. The Lord says, lay yourself down in order to serve. Então, Deus não é o Deus do egoísmo, né? Onde Ele fala para nós, humilhem-se e sirva ao Senhor. É o contrário. And so it's the reverse of what the world is trying to get to, is what the Lord is calling us to. Então, é o oposto do que o mundo nos pede, é o que Deus nos pede. Não sei se você quer adicionar algo. Eu acho que quando a gente vê ao longo da história, né, é o que o mundo está caminhando para esse lugar, onde cada vez menos os artistas buscam glorificar a Deus, né? E antigamente tinha esse, né, você vê os puritanos lá na época da Reforma, se eles faziam cadeiras, eles costuravam até debaixo da cadeira. E aí sabiam que aquelas pessoas eram os cristãos, porque eles faziam excelente até o que não era visto, né?
E isso é muito legal. Só que isso foi se perdendo aos poucos. E aí foi ganhando espaço onde outros deuses foram glorificados. E por isso que a gente precisa se levantar, porque a dança é de Jesus, né? A dança é pro Senhor. E eu acho que um propósito do Magnificar também é construir esse ambiente saudável de treinamento. Porque hoje em dia tem a excelência de muitos lugares, mas você ter um lugar onde você é curado, né? Você é realmente um ambiente de treinamento saudável é muito difícil. Something I was trained under, I was trained secularly. Uhum. Eu fui treinada no meio secular, né? And something my teachers used to say to us all the time is, you are only as good as your last performance. Então a minha professora sempre falava para mim, você só é bom o quanto a sua última apresentação foi boa. So if you had a bad performance, it meant your self-worth wasn't good. Então se sua última apresentação foi ruim, você é uma péssima bailarina. But if you had a good performance, then you were the best person in the whole world. Então se você teve uma apresentação boa, você é a melhor pessoa do mundo. That's not what the Bible says about us. The Bible says, I created you. Eu já te criei. Eu já dá para você valor muito mais a sua habilidade por fazer um passo de dança ou uma habilidade que você já tinha. Então, esse perspectiva de por que você está dançando? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Eu gosto dessa coisa que Elisa já falar sobre essas pessoas que já criar essas cadeiras. Por causa, no mundo secular, é o que pessoas veem. Sempre tem essas pessoas muito famosas, muito conhecidas, onde você vê algo do tela, você escuta algo do mídia social sobre a habilidade delas, músicas incríveis. Mas você realmente começa a olhar por a vida delas, está quebrado. Sim. Está cheio de destruição. Então, por causa disso eu falo, essa imagem de ele está servindo como um escravo e não servindo no reino de Deus, onde ele busca até a gente cuidar nossos pensamentos, cuidar nossos corações. Ser excelente, mas também viver a vida, o que merece seu chamado. Uhum. Então, tem essa diferença, o que até costurar. Nossa, é diferente. Você não está fazendo pela dança, ou pela música, ou para você, ou pelo sucesso. É como ferramenta mesmo, é como meio de glorificar a Deus, de louvar e fazer conhecido para outras pessoas, né? O foco é diferente. É viver a vida saudável para frente de Deus. Viver desse jeito. Caramba. É verdade. Porque se a gente faz as coisas, acho que todo comerciante que me escuta ou pessoa que trabalha, a gente vive naquela questão de você vender alguma coisa de uma forma ou de outra, e, enfim, você tem que viver. E precisa recurso para isso. Mas como a gente começa eu vou servir o mercado, o que o mercado quer, e quando você começa a se pautar, você começa só pautar pelo que vende. Dali um pouquinho você está pautando o seu caráter também pelo mercado. E aí baixou o teu padrão. E é no geral, assim, claro que como missão e como ferramenta, isso tem toda uma carga espiritual, com certeza. Mas, assim, é a postura que a gente tem quanto a tudo, né? Com as crianças, a gente fala assim, escola dominical e tudo. Assim, vocês têm que entender que tudo que vocês fazem tem que ser para louvar a Deus. Seja a sua lição de casa, seja você ajudar em casa os seus pais, pode ser a tarefa mais simples. Mas é a postura de seja lá o que você estiver fazendo. Seja no trabalho, seja uma comida, é a questão de tudo que eu faço é para honrar a Deus e que as pessoas possam ver Deus, mesmo que eu não fale nada, mas no meu jeito de ser, na minha postura com tudo, né? Tudo que façais, quer ir comais, quer bebais, fazer tudo isso para a glória de Deus. Mas parece que
a teologia, vamos dizer, brasileira, por assim dizer, se é que a gente pode falar isso, em que pese o Joel, que o nosso teólogo de plantão pode nos auxiliar nisso, é assim, parece que nós criamos duas classes. Parece, ó, isso aqui, ou duas classes, interiormente falando. Meu ministério que eu faço na igreja. Isso que eu vou fazer. Ah, não, eu não posso, eu não preciso fazer isso, porque quem faz isso é o pastor. Parece que nós criamos uma distinção entre o que é sacro e Que é ministério, O que é exatamente. ministério A e minha o vida secular. pessoal, o que Então, eu faço para viver, o meu trabalho, são coisas. Enfim. Muito perigoso viver assim. Essa dicotomia a gente vê muito na dança. É bem engraçado. Porque a dança tem... As igrejas pentecostais são um pouco mais abertas. E as tradicionais, né, as reformadas, estão se abrindo um pouco mais para isso agora. Só que você vê a mentalidade, como a teologia da pessoa influencia a mentalidade dela. Por quê? O meio, as que querem a dança como espontâneo e acha que só isso é espiritual. E aí acha que eu não preciso estudar. Eu não preciso nem estudar a dança, porque é uma confusão que a gente tem que ensinar. Eu não preciso nem estudar a dança, porque é o Espírito Santo que faz tudo. Eu não preciso estudar o figurino, porque é o Espírito Santo que revela. E não tirando mérito disso, mas eu também não estudo teologia, porque eu não usa aquele versículo, a letra mata, né? Aquela coisa, sim. nada a ver. E aí tem o outro lado também, que agora que está se abrindo o coração de entender que a dança também pode ser feita para a glória de Deus. Então, eu acho que uma das nossas missões é também ensinar a igreja que, tipo assim, a gente pode ter tudo isso, a gente pode ter o Espírito Santo, estudar teologia profundamente, ser excelente na dança, porque a técnica não vai me roubar a unção, né? Elas usam essas expressões, né? Aí acha, não, eu vou aprender técnica de balé e eu vou perder o espiritual. Ou eu vou estudar teologia, eu vou perder o espiritual e não tem nada a ver. Tudo, a gente pode, na verdade, combinar tudo isso e fazer tudo para a glória de Deus e ir profundo em todas as áreas, né? E o quanto que o que você falou é importante, que o que a gente crê teologicamente influencia muito na prática da nossa vida, né? Eu digo, às vezes eu falo pro meu outro filho, assim, ó, Pedro, cuida com o que você põe para dentro da tua cabeça, porque as ideias geram ações. Então, se às vezes você bota uma ideia na tua cabeça e você começa a se pautar ou agir por elas, e daí pode ser bom, mas pode não ser. Não precisa necessariamente ter essa separação, né? Não. Buscar e estudar mais, às vezes te capacita e te permite fazer até as obras do reino de maneira mais exemplar e com excelência. Nós vamos ver como Deus chama pessoas na Bíblia. Como? Ele olha por pessoa. Vamos olhar por Saul. Saul não. No, Saul, Paul, Saul. Saulo e Paulo. Sorry, names in Portuguese confuse us. English, Portuguese. But God called Saul because he saw the man. He saw this person and he transformed the person. He didn't see the ability. Sim. He gave the ability, but he called the person. Então, Deus chamou Saulo, né? Não olhando para as habilidades dele, mas olhando para quem ele era como pessoa, transformou o caráter dele e deu as habilidades para que ele possa pregar o evangelho. Então, Deus chama a gente como indivíduos mesmo, como pessoas. He doesn't call our ability and skill set and then, so we can't divide. Okay, I'm serving the Lord on Sunday. No, but he called you as a whole person, and that includes every area of your life to serve him. Então, a gente não pode ter essa separação, tipo, eu sirvo a Deus no domingo, mas
Deus nos chama como uma pessoa integrais, né? Por inteiro. Então, cada área da minha vida importa. So that's why I say it's dangerous to live in compartments. That on Sunday I'll serve the Lord, and on Monday I'm a business person, and I will separate the two. That's very difficult to live like that. I think it causes a bit of an identity crisis. But that's my opinion. Então, é muito difícil a gente ter essa separação na nossa vida. Tipo, aqui eu sirvo ao Senhor, aí na segunda eu sou um empresário, aí depois eu sou outra pessoa em outra área. Eu acho que isso tudo cria somente uma crise de identidade mesmo na pessoa. Because if we can't serve the Lord the way we work or study, it starts to fight with each other. On Sunday, I lift my hands in worship, and on Monday, I'm shouting at my friend. There's a conflict there, and people aren't at peace. And we're called to live with the fruits of the Spirit. And so we have to have consistency through our life, and not just according to our function. Desculpa, esse foi muito pro traduzir. Eu lembrei. Senhor, me dá graça na minha habilidade. Então, né, quando a gente tem essa separação, né, eu não posso estar no domingo levantando as minhas mãos, louvando ao Senhor com um sorriso, e na segunda eu tô gritando com uma amiga, tratando mal as pessoas, né? Então, tudo isso causa se a forma como eu estudo, como eu busco ao Senhor tem uma briga, isso começa a conflitar na minha vida, né? E a gente é chamado a ser integral mesmo. Às vezes eu penso que assim, cada um traz a sua história quando aceita Jesus ou assume um compromisso com Cristo, traz o seu legado, a sua história. E, enfim, mas eu penso que às vezes assim parece que nós, os cristãos, assim, modernos e tal, parece que a gente se coloca numa posição de querer ter o controle das coisas. Então, a partir do momento que eu secciono as minhas atividades, parece que me dá mais controle. E bem no comecinho da conversa, aquele assim, olha, como é que eu vou servir a Deus com o que eu tenho, com o que eu faço, olha, os meus talentos. Olha, eu praticamente abrir mão do controle, eu acho que para todos nós é uma coisa que pega, porque, olha, desculpa, você vai ter que ser ético nos teus negócios. Você vai ter que pagar todos os impostos. Você Aí você já fala assim, mas se eu der um jeitinho... É complexo. É por causa disso você entra no reino de Deus in humility. You've got to come in with a posture of I come in with humility and not I'm going to do this perfectly, because we can't. And so it's that constant search for being humble in front of the Lord, for him to keep leading us and guiding us through those moments. Então, às vezes a gente tem essa ideia, tipo, eu vou fazer com toda a minha força e com todo o meu entendimento e eu vou com tudo, mas quando o Senhor nos chama para nos humilhar diante dele, né? We see this a lot when dancers come into the training program, because quando elas entram no programa de treinamento, elas entram com esse coração de eu vai fazer isso com o melhor jeito possível, eu vai ser melhor trainee, o que elas já vi, eu vai fazer isso, like eu, e nós falamos, ai Deus, ajuda essa pessoa, por causa não vai dar certo. E elas começam a realmente chegar no meu escritório chorando, eu não consigo mais, eu estou cansada, eu não consigo fazer isso, eu falo, agora você entende, você não vai conseguir. É só entre Cristo e nosso coração quebrando para dentro, para frente dele. Ele vai nos capacitar. E você tocou um ponto importante, que às vezes aqui na escola a gente só tem uma certa dificuldade, porque sobre capelania, que é mais ou menos como se fosse uma capelania que você... um pastoreio, ou um pastoreio que a gente chama de capelania, um pastoreio e tal. Porque eu vejo que nesse grupo
você se dispõe a treinar, a capacitar e tal, não só na parte técnica, mas na parte de devocional também, precisa pelo menos pessoas que eles são chamados de mentorear, orientar, e o nome, enfim. Mas como é que é feito isso? Tipo, vocês mesmos fazem? Tem pessoas que querem fazer? Ó, eu quero me dispor de fora? Como é que é isso? Eu acho que isso são a companhia é como se fossem os missionários que já passaram pelo programa de treinamento, né? E o programa de treinamento da vida também, de Deus. Eu sempre falo, não Ou usa desculpa por ensinar balé, mas nosso Mas é. chamado realmente A faculdade É, não- de Deus é- é bem profundo. por causa é muito importante nos ver a pessoa para frente de você. Por causa cada um de nós é única, cada um de nós está diferente. Então vê essa pessoa, onde habilidades está e onde fraquezas está. Agora eu não lembro, preciso lembrar essas coisas. But the Bible says you're part of a vine. You know, you're Você the branches, I'm the vine. Tipo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Live in community with others. Vivam em comunhão, né, uns com os outros. Why? Because the Lord works through people to bless people. Então, o Senhor usa pessoas para abençoar a pessoa. And that's kind of the principle of what we work on is those who have gone before pass down their knowledge, pass down their wisdom to those coming in. Essa base da nossa, né, mentoria, discipulado, né? Aqueles que vieram antes conseguem passar esse conhecimento para quem estão vindo agora. Nós temos relacionamento maravilhoso com nossa liderança. Quem é Kathy Thibodeau, que nós já vemos no vídeo, e o marido dela, e a equipe de liderança dos Estados Unidos, nós está em contato com elas o tempo inteiro. Porque eles têm muito mais experiência de vida que eu tenho, que Elisa tem. Então, elas estão nos ensinando, nós estamos ensinando a próxima. E entre isso, sempre o que guia esse processo é a palavra de Deus. Esse é nos alinhar. Então, tem esse formação de vida, formação de missionário, como liderar com situações. Inclusive, eu fui fazer o dever de casa. Antes, quando eles aceitaram o convite, eu fui verificar. Então, você lá entra no site deles e você vai poder ver o credo que eles acreditam. Tá tudo certinho, tá tudo escrito lá, meu. Você vai ver lá o que eles acreditam, a forma desde processo de santificação, vida de Jesus, tá tudo escrito lá. Então a gente vê que realmente tem uma organização assim. E uma coisa que é legal é que não tem um número e uma meta de alcançar. É realmente assim, quem se mostrou aprovado. São 2 pessoas? Tá bom, a gente vai fazer com 2 pessoas. São 10 pessoas? Tá bom. Mas não tem, tipo assim, qualquer pessoa vai entrar de qualquer forma, não. Tem um processo de... isso para entrar como missionário na companhia ou como staff, né, também. Realmente, a gente não tá preocupado com o número, mas assim, a qualidade mesmo, a forma de tratar as pessoas, a seriedade, como a pessoa lida com as responsabilidades que foi primeiro dado na mão dela, né? Então, no programa de treinamento, eles recebem pequenas coisas para serem líderes. Você vai cuidar do figurino. Vamos ver como essa pessoa lida com sendo um líder. Vamos avaliar. Não foi muito bem. Vamos passar a trocar de área. Até a pessoa ser realmente transformada para estar apta a ser um missionário tempo integral. Então, não tem um número. Isso é muito bom. Porque aí a gente não tenta viver no externo. Não tenta viver na aparência de que precisa ser grande, precisa ser ter muita gente, mas com o tempo Deus vai colocando as pessoas certas, né? Pessoas que alinham o propósito. Que a linha Uma pergunta, por exemplo, se de repente alguém está me ouvindo, que, poxa, eu gostei, quero levar meu filho e tudo mais, para começar as aulas, assim, como é que funciona? A pessoa tem que deixar a igreja dela para levar as crianças? Como é que funciona, assim, na prática?
So, na prática, nós temos a escola, Certo. dança, o que eu já disse, esses bailarinos bem fofinhas do sábado. Começar aulas de dança, balé, se chama movimento criativa, por essa idade bem pequenininho. E so, meu filho que dança, aqui é um ambiente saudável, como é professora cristã, elas têm um ensinamento, se a aula é 45 minutos, elas têm 5 minutinhos durante a aula, algumas vezes no início, algumas vezes no fim da aula, onde é proficiente com elas falam sobre um tema bíblico por mês, ela explicar no jeito quem precisa ser explicado por idade o que elas estão ensinando. Algumas vezes elas decoram um versículo, elas só falam sobre entendimento, e elas fazem aula de balé técnica. Entendi. Depende do nível. Tem esse ambiente, o que nós tenta criar, ambiente agradável, para os pais sentam lá e descansam esperando por filhos, os filhos terminam a aula. Para dentro da aula é professora cristã, quem nos conhecer, nos confiar nas habilidades deles, tecnicamente e também espiritualmente, porque eles têm essa responsabilidade por cuidar das alunas, não só ensinar uma técnica. Se começar com 3 aninhos até você não que dança mais. Nós realmente tem até adultas iniciantes, tem algumas mais, quem já fala, ai, meu filho sempre quer dança, agora eu tenho condições, mas eu nunca tinha oportunidade. Eu falei, então, fazer aula. Não tem até para os pais. Pode fazer a inscrição. Nós temos jazz contemporâneo, nós temos balé, nós temos algumas formas de dança que pode fazer. Esse é aberto por qualquer pessoa. Ok. Quem quer fazer parte da escola. Mas o programa de treinamento é programa mais integral, é mais intensivo. Esse é especificamente para as pessoas que já fez a formação de dança, aprender algumas técnicas e algumas vocabulário de balé especificamente, porque é baseado em balé, mas também tem essa convicção de que serve Deus com minha dança. Como eu posso fazer isso? Esse curso é integral, explica mais sobre como fazer isso. Como nós já falamos, nós fazemos devocionais cada dia, nós reunimos cada manhã, depois disso eles fazem aula técnica de balé, e depois disso tem aula pro técnica, algumas vezes é condicionamento físico, aula de ponta de balé, o que mais? Teoria de dança, nós fazemos estudo bíblico uma vez por semana, esse é um pouquinho mais intensivo, são nos devocionais. Também pode fazer, faz parte das apresentações também. E depois disso eles começam a ensinar coreografia, o que nós usamos para apresentar e por viajar, por fazer essa parte ministerial para fora. Esse é o curso. Segunda até sexta, elas foi treinado, formado em esse tipo de dança ou missão entre dança. Entre a companhia integral, é só entre esse programa de treinamento. Nós não temos audições só por entrar na companhia. Precisa ter essa formação de entendimento é não só sobre sua habilidade técnica, é sobre você tem esse coração por missões mesmo. Se não ir por um lugar, você está disponível para fazer qualquer jeito para compartilhar o amor de Deus com qualquer pessoa que não está chamando para falar. É chamado, realmente. É uma agência missionária, vamos dizer assim. É uma agência missionária. Então, se para você participar dessa agência missionária, você vai ter que, assim como se você fosse, ao invés de ser bacharel em teologia, você vai ter que fazer o curso de formação no balé. E esse curso, para essa parte, para fazer parte da companhia, pelo que eu entendi, é de segunda a sexta por um período. Sim, nesse você precisa terminar o ensino médio, por favor. Então, educação é muito importante para terminar seu ensino médio. E nós começar a fazer audições, processo de audição muito extensivo, precisa referências de seu pastor, você precisa fazer uma entrevista com a gente, você fazer aula técnica com a gente, então tem esse processo muito envolvido por entrar no programa. Não é da noite para o dia, como diz o outro. Assim. E se falar em apresentação, vocês estão com alguma agenda para esses dias aqui em Curitiba, né? Só falar um pouquinho sobre isso. Tá bem legal. Então, um sonho sempre foi trazer novamente a Companhia dos Estados Unidos. Então, eles vão fazer uma
uma turnê, né, de uma cruzada, não sei, uma cruzada de balé no Brasil, aqui no Sudeste. Então a gente está com esse espetáculo que é Deliver Us, que é a história de Moisés. Muito lindo mesmo. Música bem legal. Música linda, figurinos. Eu sou suspeita, porque eu já assisti esse balé lá nos Estados Unidos, então é muito. A gente fica maravilhado mesmo de ver a excelência e o coração, principalmente, dos bailarinos, né? Que a gente que conhece a história deles sabe o quanto cada um passou para chegar até ali. Muitos deles se converteram por causa do Balé Magnificat. Desde criança, né? Foram assistir o menino que faz o Moisés. É bem bonita a história, porque ele desde pequenininho foi assistir um balé do Magnificat e Deus colocou por causa do Magnificat o desejo de dançar. Então hoje ele é o bailarino principal desse balé, então é muito legal de ver. Então aqui em Curitiba vai estar na PIB, Na primeira Igreja Batista. Isso, dia Curitiba, 2 de maio, às 20 horas. A gente tem um cupom exclusivo para vocês. Olha aí, gente, olha aí. Que coisa boa, hein? Se você tá nesse podcast, você pode colocar Evangélico 10, que você vai ganhar 10% de desconto nos nossos ingressos também. E a apresentação é única? Essa aqui em Curitiba, sim, mas a gente tem outro balé em Curitiba, que é o Filho Pródigo, que também é muito, muito forte. Se você conhece alguém que está longe dos caminhos do Senhor, chama essa pessoa para assistir, porque é muito forte. Vai estar na IBNC. Você também vai ter o cupom, pode aplicar o cupom lá que você ganha. A IBNC é a Igreja Batista Nacional do Cajuru. Igreja Batista Nacional do Cajuru. Vai ser em maio também? Dia 3 de maio. 3 de maio. Dia 3 de maio. Dia 3 de É maio. lindo. Tem a minha cena preferida é ele com os porquinhos dançando com os porcos. É sensacional mesmo. Pega cada detalhe da história lá. O anseio dele de buscar outras coisas, né? E ir para longe do braço do pai. Então, dia 2... 2 na PIB, dia 3 Dia 2 na PIB, dia 3 lá na Batista. Igreja Batista Batista Nacional do Cajuru. É só um detalhe sobre a apresentação lá do PIB, dia 2 de maio. É a primeira vez, desde o início das duas companhias, elas vão dançar juntos. Então, A nós estamos companhia muito brasileira. A companhia Que legal. Brasil vai Muito legal, acompanhar uma honra. os Estados Unidos também. Só por muito essa bom. apresentação, é a única que vai acontecer. Então, Poxa, que é bem massa. legal. Muito legal. Ó, que bacana, que bacana. Poxa, olha, a gente está caminhando pro finalzinho aí do nosso podcast, mas, olha, queria dizer da alegria que nós tivemos, estamos tendo de tê-las aqui conosco. Quando vi a apresentação de vocês ali na escola, eu agradeci o Marco lá, o nosso capelão, falei assim, poxa, Marco, que coisa boa que você conseguiu, olha, fiquei muito feliz e conversando com vocês, eu vi que a coisa é muito legal, muito legal. É muito Obrigado. emocionante ver, assim, pessoas com propósito alinhado, assim, tipo, de evangelizar também com de outras formas as pessoas e com um coração tão ardente por isso. Amém. A equipe já voltou. Eu não tinha prazer por vir juntos com elas esse dia, mas elas já voltam. E não sempre tem um momento de feedback, onde elas dão algumas, como era. Elas já voltam brilhantes. Já foi grande bênção por elas, por ser aqui juntos com vocês, com suas alunas. Elas realmente foi muito abençoadas também por ser aqui com vocês. Também. Olha, eu quero dizer o seguinte, o dia que você der fazer o treinamento, nós somos cobaia, você vai de vocês, fiquem à vontade, vem aqui quando A gente puder. tem que fazer um Qualquer laboratório. Olha, exatamente, olha, só muito obrigado por vocês estarem aqui, foi uma alegria tê-los aqui conosco. E você que ouve o nosso podcast, todas as informações o Joel vai deixar para você aqui embaixo, então você vai ter todas as informações da apresentação do dia 2 e do dia 3 de maio. Deus abençoe, obrigado por nos assistir, fique com Deus. Obrigado.